Na incerteza destes tempos, estamos em um momento crucial em relação à profecia bíblica de 2024. Aqui estão 4 tendências para observar. Isso vai além de um simples sermão. É um apelo para prestar atenção às profecias que se alinham com o nosso mundo atual. Todos os dias vemos sinais das Escrituras ganhando vida ao nosso redor à medida que 2024 se aproxima. A importância dessas profecias cresce e não podemos ignorar os sinais. Tendência número 1. Unidade global. O aumento da unidade global e do governo à medida que o mundo se torna mais interconectado por meio da tecnologia, comércio e geopolítica. Podemos ver mais tentativas de formar alianças globais mais fortes e, possivelmente, até mesmo uma movimentação em direção a um sistema de governo global mais unificado. Referências bíblicas como o Apocalipse capítulo 13, versículos 7 e 8, falam de um poder mundial que tem autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. O que você precisa observar é a tendência na continuação da unidade global e do governo, preparando o palco mundial para uma figura profética significativa: o Anticristo. Essa onda de integração não é mera coincidência, mas um passo vital na construção do cenário para o surgimento do líder global que está por vir, o Anticristo. Conforme você testemunha a formação de alianças e uniões de países, é crucial lembrar que isso não é apenas geopolítica em jogo, mas a manifestação de antigas profecias. As Escrituras indicaram há muito tempo que um homem está profetizado a vir e liderar o mundo, exercendo influência sem precedentes e controlando um vasto sistema global. Tudo o que você observa no mundo está interconectado. Nenhum evento está isolado, nada existe em isolamento. Enquanto você vê a história se desenrolar, lembre-se de que tudo está interconectado. Cada guerra, cada boato de guerra, cada aliança e cada desacordo fazem parte do cronograma profético de Deus. O mundo não está em caos. Embora você possa ficar surpreso com os eventos atuais, Deus não está. Todos os eventos estão se movendo de acordo com o cronograma profético de Deus. Enquanto estava na Terra, Jesus falou sobre o que estava por vir e o livro do Apocalipse forneceu mais informações. Portanto, quando você observar os eventos mundiais atuais ou assistir às notícias, sempre se pergunte como isso se relaciona com a profecia bíblica e como se conecta ao retorno de nosso Senhor. Nada, absolutamente nada acontece isoladamente. Tudo o que acontece faz parte do cronograma profético de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, diz: E foi-lhe permitido fazer guerra com os santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Aqui em Apocalipse, uma figura tão influente requer uma infraestrutura que transcende fronteiras e sistemas convencionais. E é aí que vemos outra tendência a observar: sistemas econômicos globais e moedas digitais. O aumento das moedas digitais tem sido meteórico e os apelos para o estabelecimento de uma moeda digital global estão ficando mais altos, simplificando as transações e criando um sistema econômico universalmente aceito. Essa mudança longe do dinheiro físico tradicional não se trata apenas de eficiência ou preocupações com segurança, mas reflete o movimento gradual do mundo em direção à unidade em todos os setores, incluindo a economia. Uma moeda digital unificada poderia, essencialmente, abrir caminho para que esse líder profetizado tenha um domínio sem precedentes sobre o comércio global. À medida que essas tendências continuam a se desenrolar em 2024 e além, continue a observar atentamente. É essencial vê-los não apenas como eventos geopolíticos ou econômicos isolados, mas como peças significativas que se encaixam no vasto quebra-cabeça da profecia do fim dos tempos. Ao observar esses padrões, os cristãos podem discernir os tempos e preparar seus corações e mentes para o que está por vir na profecia.
Tendência 2. Avanços tecnológicos. Se alguém recuasse um século, ou até mesmo 2, os campos da ciência e tecnologia, como os conhecemos hoje, pareceriam quase alienígenas. Os avanços que fizemos em um período relativamente curto são nada menos que miraculosos, desde a criação de máquinas rudimentares até o mundo digital sofisticado em que estamos profundamente envolvidos hoje. A jornada tecnológica da humanidade tem sido um testemunho de inovação, curiosidade e busca implacável pelo desconhecido. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 17, descreve uma era em que as pessoas carregarão uma marca na mão direita ou na testa, uma marca que se tornará o fator determinante das transações econômicas, um requisito sem o qual não se pode realizar atos fundamentais de compra ou venda. Embora inimaginável há anos, a evolução tecnológica rápida de hoje torna cada vez mais plausível essa imagem bíblica. Não se pode ignorar o ritmo espantoso com que a tecnologia avança. Tarefas e inovações que outrora levaram décadas, se não séculos, para se concretizarem, agora se realizam em poucos anos ou até mesmo meses. Vivemos em uma era em que os sonhos do passado são as realidades de hoje. Impossibilidades do passado, como um sistema mundial que monitora cada transação em que você participa, se transformaram em possibilidades. Um nível tão elevado de vigilância era impensável e tecnicamente impossível há 200 anos, mas hoje é uma realidade. A infraestrutura necessária para o nível de poder, controle e vigilância que o anticristo precisa para que o apocalipse seja realizado já está em vigor. Em 2024, podemos antecipar a continuação dessa tendência. A infraestrutura exata que o anticristo usará para dominar o mundo está sendo estabelecida ao nosso redor, dada a velocidade dos avanços tecnológicos. Podemos esperar nos aproximarmos cada vez mais da realidade descrita em Apocalipse, capítulo 13, à medida que os anos passam. Ao longo dos anos, vários estudiosos e teólogos fizeram cálculos imaginativos para identificar o anticristo por meio do seu número 666. No entanto, devo confessar que ninguém realmente conhece o significado desse número e nome. Os crentes na Terra durante esse período, sem dúvida, o entenderão claramente na grande linha do tempo da profecia bíblica e da tecnologia, à medida que as tramas de avanços em biotecnologia, finanças digitais e vigilância individual se entrelaçam. Um padrão emerge, um padrão que se alinha de maneira arrepiante com a profecia da marca da besta. Navegando por esta era tecnologicamente avançada, é crucial observar, refletir e discernir. Tendência 3. Apostasia e o afastamento da verdadeira fé. A advertência para 2024. Nos tempos recentes, testemunhamos tremores nas bases da fé que sustentam o cristianismo. As palavras comoventes de Paulo no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, alertando sobre um afastamento ou apostasia, estão se mostrando mais relevantes hoje do que nunca. O termo apostasia, derivado da palavra grega apostasia, carrega um significado profundo que inclui partida, afastamento, deserção e revolta. No versículo mencionado em Tessalonicenses, não se trata apenas de uma partida casual, mas significa um grande número de pessoas se afastando de Deus. Não se trata apenas de alguns indivíduos ou de uma minoria, mas de uma rebelião global sem precedentes contra Deus. Não estamos vendo isso em nossos tempos? Nunca testemunhamos nada parecido durante nossas vidas. O mundo passou por mudanças significativas e observei uma mudança moral de proporções bíblicas. O mundo parece odiar o que é sagrado e justo enquanto abraça o pecado e a impiedade. Existem igrejas hoje que permitem abertamente que pastores vivam no pecado e celebram a injustiça. Até 2024, você verá mais desse grande afastamento em nações. Há um número crescente de retrocessos nas igrejas, e o fervor que muitos tinham pelo Senhor diminuiu. O amor de muitos pelo Senhor esfriou. Para o Senhor,
A igreja se permeou no mundo e o mundo se infiltrou na igreja. Permita-me repetir esta declaração, pois é uma declaração profunda e verdadeira. A igreja se permeou no mundo e o mundo se infiltrou na igreja. É seu dever como cristão garantir que você não esteja conformado com este mundo. Como cristão, é essencial garantir que você não seja influenciado pelas influências mundanas. O mundo tentará moldá-lo de acordo com suas crenças e ideologias, mas suas crenças devem estar alinhadas com a palavra de Deus, a Bíblia. Este mundo tentará fazer com que você aceite coisas que Deus não aprova. Não promove uma vida santa e justa, mas endossa uma doutrina do hedonismo. O mundo o empurra em direção à satisfação imediata e prazeres transitórios. A religião deste mundo é uma da carne, é uma de indulgência na carne. Pode fazer você sentir que tem o direito de pecar, de priorizar interesses pessoais sobre os outros ou de se entregar continuamente ao pecado porque é prazeroso. Mas lembre-se de que tais influências o afastarão ainda mais dos ensinamentos de Deus. Há uma tendência perturbadora que emerge do mundo e se infiltra na igreja, onde as pessoas afirmam: sou cristão, mas não sigo a Bíblia. Essa afirmação é contraditória. É como dizer: sou vegetariano, mas como frango e carne bovina. Tais ideias do mundo infiltrando a igreja são preocupantes. Você não pode ser um cristão e ignorar a Bíblia. Estamos testemunhando um afastamento significativo da fé bem diante de nós. É essencial reconhecer que muitos já foram desviados e muitos mais estão à beira disso. Sua devoção a Deus deve ser intencional. Sua decisão de seguir Jesus deve ser deliberada. Você precisa escolher conscientemente seguir o caminho estreito, pois poucos o encontram. Mesmo enquanto testemunhamos essa grande apostasia se desenrolar, certifique-se de que ela não o envolva. Agarre-se à sua fé, se apegue a doutrinas sólidas e mantenha-se fiel ao ensinamento da Bíblia. 2024 traz promessas, mas também traz desafios. A responsabilidade da igreja não é apenas se proteger da apostasia, mas também promover ativamente doutrinas sólidas, garantindo que a fé, uma vez entregue para os santos, permaneça íntegra e pura. Tendência 4. Decadência moral e mudanças nos valores sociais. Uma tendência sombria para 2024. O tecido da sociedade é tecido por valores, normas e moral que mantêm as comunidades unidas. Quando esses fios enfraquecem ou mudam de direção, a sociedade inevitavelmente passa por transformações. À medida que nos aproximamos de 2024, o afastamento gradual dos ensinamentos e valores bíblicos tradicionais, como descrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, torna-se mais evidente com egoísmo, orgulho, blasfêmia e uma perda de afeto natural em ascensão. É imperativo reconhecer e abordar essa decadência moral. Um dos sinais mais evidentes dessa mudança é o aumento alarmante do egoísmo. Mais do que nunca, vivemos em uma era de eu primeiro. O aviso bíblico de que os homens se tornarão amantes de si mesmos parece assustadoramente relevante hoje. Desde maridos e esposas que priorizam seus desejos acima de suas famílias, até o fenômeno de pastores celebridades, onde o líder se torna mais proeminente do que os ensinamentos de Jesus Cristo, o foco em si mesmo nos cega para as necessidades dos outros. Está surgindo uma nova religião, a religião do ego e a religião do prazer. A religião do prazer não é nova. Ela se afastou da adoração de Deus e se voltou para a satisfação pessoal e os prazeres transitórios. A humanidade sempre foi atraída por ele. Hoje, muitos adoram o altar do prazer. Vivemos em uma era dominada por buscadores de prazer, em vez de buscadores de Deus. Uma era que abraça o mantra: coma, beba e seja feliz, porque amanhã morreremos. A religião do prazer é realmente a adoração da carne. Devemos ser vigilantes, pois nossa própria natureza é atraída pelo prazer, incluindo o deleite fugaz que o pecado oferece.
Nenhum de nós é imune a essa atração. Existem muitos cristãos que tentam fingir que não há prazer associado ao pecado. Há um prazer que vem com o pecado, um prazer que o homem carnal anseia. Não deixe ninguém mentir para você, fazendo você acreditar que não há prazer no pecado. Há prazer na fornicação, no adultério, na imoralidade sexual. Há satisfação em semear a discórdia, buscar vingança, e até mesmo as drogas e o álcool oferecem suas próprias formas de prazer. O pecado, em suas muitas formas, pode ser tentador. Mas antes de continuarmos, deixe-me compartilhar um versículo com você. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Mas a que se entrega para os prazeres, vivendo está morta. Uma pessoa ímpia que vive sua vida em busca do prazer está viva, mas é tão boa quanto morta, pois não está vivendo para Deus. O prazer do pecado nunca dura, o prazer do pecado engana, porque nunca dura. O prazer do pecado sempre tenta fazer com que você queira mais e mais e mais. Em 2024, o mundo vai adorar no altar do prazer. A religião do prazer é egoísta, empurra você para colocar seus desejos pecaminosos acima do bem-estar e do futuro de seus entes queridos. Apaixone-se por sua família, coloque-os acima do prazer. Apaixone-se por seus filhos, coloque-os acima do prazer. Pense em como seu pecado pode destruir sua família. Pense em como seu pecado pode causar uma divisão em sua família. O prazer pode afastá-lo de suas responsabilidades, pode afastá-lo de suas obrigações como marido ou esposa. Apaixone-se por seu marido ou esposa, apaixone-se por seus filhos. Eles valem mais do que o prazer do pecado. O prazer do pecado é enganoso. Ele o enganará, fazendo você pensar que pode levar uma vida dupla, mas você realmente não pode. Que prazer secreto você tem? Que prazer secreto você tem que seu marido, esposa ou família não sabe? Isso o destruirá. O pecado é enganador, o pecado é destrutivo. Números capítulo 32, versículo 23 diz: Estejam certos de que o pecado de vocês os encontrará. Esteja absolutamente certo de que o seu pecado o encontrará. Em conclusão, à medida que avançamos, a necessidade de vigilância nunca foi tão grande. À medida que estamos prestes a entrar em 2024, as tendências de unidade global, avanço tecnológico, apostasia e decadência moral são mais do que meras observações. Elas servem como sinais de advertência que nos instigam a refletir, discernir e agir com base em nossas convicções. Enquanto o mundo pode se inclinar para uma nova ordem, nós devemos encontrar força em sua fé e nas Escrituras. Devemos permanecer firmes, nutrindo nosso relacionamento com Deus e reforçando os fundamentos de nossas crenças.